Olá a todas e todos, sou o professor João Gabriel de Sociologia aqui do canal Brasil Escola e hoje nós falaremos de um dos textos mais importantes da história da sociologia no Brasil. Falaremos de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Mas antes de começar a aula, eu quero te convidar a se inscrever no canal do Brasil Escola e deixar o sininho ativado para receber as nossas notificações. Bom, moçada, hoje eu estou inaugurando aqui com vocês uma sequência de vídeos e aulas minhas aqui de indicações sobre livros importantes da sociologia brasileira. E nós vamos começar com essa obra, que é a obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. É um livro extremamente importante, é um livro que categoriza, na verdade, uma espécie de macro-história, macro-política, macro-análise sobre o Brasil, e é uma obra clássica. Livro clássico a ponto do nosso ex-presidente da República e também doutor em ciência política, professor universitário, Fernando Henrique Cardoso, falar que o Sérgio Buarque de Holanda é uma espécie de criador do Brasil. Criador no sentido de que ele fez análise sobre a historiografia brasileira e ao mesmo tempo da sociologia, tentando falar do que é ser brasileiro. E é uma obra importantíssima. O livro foi publicado no Brasil em 1936, é um livro que tem aproximadamente aí 200 páginas, subdividido em 7 capítulos, né? E é uma obra muito boa porque, primeiro, ela tem uma influência do Max Weber, né, do pensamento de Weber, weberianismo na obra, e é um livro que fez uma espécie, como posso dizer, de influência geral na obra de tantos outros autores da nossa sociologia. Então, é obra clássica. Ao lado de Gilberto Freire, ao lado de Caio Prado Júnior, é um livro clássico, é uma obra que, sem dúvida alguma, deve estar presente na mesa daquela pessoa que quer entender a sociedade brasileira e que, de fato, quer estudar um livro bom. Raízes do Brasil é essa obra. Para a gente começar, nós vamos tentar primeiro aqui estabelecer uma tese geral, né, a respeito do Sérgio Buarque de Holanda, dessa obra dele, que é a seguinte: o livro ele faz, na verdade, uma macroanálise, uma macrociência. O que significaria isso? Tenta imaginar comigo que o Sérgio Buarque de Holanda está construindo uma espécie de tese geral, uma tese comum da cultura brasileira. O livro, na verdade, é uma espécie de construção de um traço social da formação do Brasil. Como o próprio livro fala, Raízes do Brasil seria: de onde vem nossa cultura? As características peculiares que nós brasileiros temos, vem da onde? E essa macro-história, né, é feita de maneira muito, eu diria, profunda, em 7 grandes capítulos, inclusive, que nós vamos tentar agora resumir em 5 teses, né, 5 argumentos gerais que resumiriam, de modo geral, essa obra do Sérgio Buarque. A primeira tese que eu coloco na obra é a seguinte: o Sérgio Buarque de Holanda, tentando fazer esse traço da formação do Brasil, ele disse, na verdade, que nós temos uma característica, uma herança europeia, que é essa chamada cultura da personalidade, ou personalismo, como ele mesmo afirmava. Essa cultura da personalidade é algo típico que vem da União Ibérica, dos países ali que formam, na verdade, a Península Ibérica. No caso, eu vou citar Portugal e Espanha. Você deve se lembrar aí, só um adendo histórico, que depois do finalzinho do século XVI, em 1580, Portugal e Espanha tiveram uma união de reinos que foi conhecido como União Ibérica. Então, nós também temos essa influência portuguesa e espanhola aqui dentro. Esse traço característico, típico dos povos ibéricos, essa cultura da personalidade, do personalismo, individualizada, íntima, é uma coisa que não existe no restante da Europa para Sérgio Buarque de Holanda. Então, primeira ideia fundamental, que nós vamos até agora aprofundar sobre a questão da cordialidade do brasileiro, é essa cultura do personalismo. Como assim? Geralmente associamos coisas públicas a pessoas privadas, ou seja, nós temos uma forma de entender a política, as nossas culturas, a indivíduo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal aqui. Vai você ali no supermercado, que é um lugar grande, é um lugar, por exemplo, movimentado, cheio de pessoas, o que você faz? Você associa o lugar a uma pessoa e fica como uma característica daquele ambiente ao indivíduo e não ao espaço geral. Segunda grande tese fundamental da obra é a tese constituída, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda fala, que é a cultura da obediência. O Brasil
teria esse traço característico dessa extrema exaltação do personalismo. E isso daria, na verdade, o pressuposto clássico de obediência, que não é uma obediência necessariamente à lei. Não é o brasileiro, o indivíduo que ama, né, e se submete à racionalidade pública. Na verdade, há traços pessoais. E essa noção, por exemplo, estaria até mesmo nas instituições mais importantes, né, que demandam proteção de segurança pública, como áreas policiais, militares de modo geral. A cultura da obediência vem das cortes espanholas, das cortes ibéricas, e se consolidam aqui dentro, numa espécie de submissão de um homem para outro homem. Lembrando que essa cultura da obediência, ela também não significa fidedignidade, não. Na verdade, por interesses particulares e personalistas, novamente a tese 1, a cultura da obediência ela pode mudar de caráter. Exemplo, vamos pensar no período colonial, um homem livre, trabalhador livre ali, né, que vive, né, mascateando ali, vendendo coisas, se submete a outro homem, a um dono de uma fazenda. No momento que ele não ganha mais nada com aquilo, ele simplesmente rompe, e ele agora é obediente de outro fazendeiro, às vezes até inimigo ou concorrente desse outro. A cultura da obediência é uma cultura tipicamente ibérica. É nesse aspecto que levantamos a nossa terceira tese fundamental. A cultura da obediência geraria dois tipos de processos de homens no Brasil. O tipo trabalhador e o tipo aventureiro. Trabalhador e aventureiro, essa é uma expressão utilizada muito pelo Sérgio Buarque, no momento em que para ele o tipo trabalhador é o tipo racional, que tem projeto. Vamos pensar as colonizações do Brasil? Lembra dos processos de interiorização do nosso território? Cidades que foram construídas de modo planejado, organizado e racional? É difícil, né? Porque o que a gente tem em mente, por exemplo, são as grandes bandeiras, que eram projetos particulares, personalistas de ocupação de território, de ocupação, né, territorial do centro do Brasil, e ao mesmo tempo desorganizada, aventureira, ou seja, com uma espécie de audácia que beira a irracionalidade, diferentemente dos projetos mais racionalizados. Portanto, criaríamos dois tipos, na verdade, sim, de cidadão brasileiro, que na tese do Sérgio Buarque de Holanda seria o tipo trabalhador, o tipo aventureiro. Esse trabalhador, lembramos que ele tem uma característica mais racionalizada e organizada, é um indivíduo mais burocrático, administrativo, coisa mais rara do que, na verdade, o tipo aventureiro, o tipo audacioso. Quarta tese fundamental, né, da obra Raiz do Brasil são as características, na verdade, da cultura da cana. O Sérgio Buarque vai dizer que essa característica, essa cultura da cana, mesmo com a crise da produção, né, açucareira, ela ainda permaneceu no Brasil. O Brasil deixaria como característica uma espécie de cultura latifundiária, uma cultura escravocrata, uma cultura monocultora, né, e vinculado à produção para agroexportação. E é justamente nesses aspectos que fica claro e evidente uma espécie de, ainda hoje, em pleno século XXI, o predomínio da nossa cultura agropecuária sendo nessas características, voltar ao mercado externo, né, para exportação, grandes propriedades de terra, produção de uma exclusividade quase que única de certos gêneros, né? Se nós pensarmos no centro-oeste brasileiro, tanto a cana-de-açúcar ainda, né, para o álcool, quanto para a soja, e ao mesmo tempo a mão de obra escravocrata, que mesmo que ela tenha sido abolida, superada no Brasil, ainda há resquícios de escravidão em formas de exploração do trabalho extremamente violentas. Então, seria traço da cultura brasileira essas características da cultura da cana que se fixou, né, na cultura nacional até hoje, em pleno século XXI. Última característica fundamental para nós pensarmos a obra do Sérgio Buarque de Holanda foi o que ele colocou como os resquícios dessa cultura da cana, né, no Brasil, a cultura colonial, que seria o brasileiro que está vinculado aos processos como semeador ou ladrilhador. Essa expressão semeador estaria ligado a uma característica típica de diversas autoridades, pessoas que querem a exploração comercial e a riqueza fácil. Aquela produção, por exemplo, que não é preocupada com o futuro ou com rotatividade da terra, nem o ambiente, nem consequências possíveis. Eu acho que um bom exemplo disso, essa exploração rápida na riqueza fácil, foi o ouro, né, a produção aurífera no Brasil, que foi extremamente rápida, muito lucrativa, mas ao mesmo tempo descontrolada e desorganizada.
E do outro lado, a figura do ladrilhador. O ladrilhador que seria aquele que tem uma espécie de projeto colonizador, uma espécie de organização do trabalho, vinculado à racionalidade. É interessante lembrar que esse caso também comum, mas não tão disseminado quanto o primeiro, que é vinculado à exploração fácil. Se nós pegarmos essas características todas e pudéssemos reunir em certas expressões que caberiam, na verdade, para entender a vida política, não tem nada melhor do que a expressão mais famosa do Sérgio Buarque de Holanda, a ideia do homem cordial. E é curioso, né, porque a gente tende a associar a cordialidade à educação, né, a uma pessoa, né, que trata bem os outros. A questão não é essa, não. Cordial vem de cordialis, que vem de coração. É aquilo que está associado a coisas sentimentais. Como assim? Na leitura do Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade seria a forma de lhaneza no trato, o tratamento racionalizado com interesse, mais baseado em sentimento. Como assim? Quando nós precisamos de um contato, de alguma coisa num ambiente público, como é bom conhecer uma pessoa de dentro do governo, não é verdade? Porque os processos andam mais rápido, existe um tratamento pessoal numa instituição pública. Isso é o cordialidade. Isso é típico característica, por exemplo, de superioridade do sentimento contra a racionalidade. Então nós temos uma espécie de cultura onde, por exemplo, na política, nós não conseguimos debater facilmente. O debate racional de ideia contra ideia, né, tese e antitese, quase não é estabelecido. Na verdade, vira briga pessoal, ataques, né, adjetivações, levar para a vida íntima o que é do espaço público. E isso, Sérgio Buarque de Holanda deixa muito claro. O brasileiro, na verdade, foi construído uma espécie de aversão completa, uma aversão completa à atividade, ou pelo menos aos rituais, né, da vida pública, da vida coletiva. Exemplo, quando nós temos oportunidade de burlar alguma lei que favoreceria a todos, nós fazemos isso a tom íntimo, a uma espécie de interesse particular. Isso é o homem cordial, o homem que age do sentimento. Para destacar melhor o que eu estou explicando a vocês, eu vou ler um trecho que eu retirei do próprio livro, né, do Raízes do Brasil, que trata justamente dessa questão. Presta atenção no que nós vamos ler agora. É possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. O que ele quer dizer com isso, né? Que a família, que seria a moral privada, ela na verdade se confunde com a moral pública. Um exemplo que eu posso dar muito óbvio, qualquer lugar que você estiver agora assistindo nossa aula, você vai lembrar na sua cidade ou no seu estado de alguma família poderosa que não larga o osso da política há muito tempo. E evidentemente é um problema de todos os estados brasileiros, né? Essas famílias, elas continuam no poder, elas se fixam de tal forma e me parece que o espaço público e o espaço privado se confundem. Até mesmo, às vezes, o patrimônio público com o patrimônio privado, que seria as consequências de uma gênese corruptiva que o Brasil tem, típica do homem cordial. Bom, moçada, foi essa a nossa primeira aula aqui de obras da sociologia, obras clássicas, que eu estou dando a dica. Falamos, então, de Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Se você gostou desse resuminho rápido, dessa indicação de leitura, deixa um like aqui para mim, um comentário generoso aqui embaixo. Não se esqueça também de acompanhar os links que estão na descrição aqui do nosso vídeo. Tem muita coisa para você poder aprofundar e estudar. Vai nas redes sociais, Brasil Escola no Facebook, no Instagram e Twitter. Todo dia tem novidade para vocês lá. Eu agradeço a audiência e espero você na nossa próxima aula. Um abraço.